Muito bom dia para você que nos segue através das redes sociais do Rio Mafra Mix. Hoje nós estamos aqui ao vivo no canal Assim, com o professor José Alceu Valério, que é coordenador do polo da Unicesumar, e vai falar um pouquinho para a gente a respeito das novas perspectivas que se criaram aí para o ensino à distância, né, professor, a partir do isolamento social que foi instituído pela pandemia aí do coronavírus. Muito bom dia, professor, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado. Quero agradecer a Associação Empresarial por permitir estar aqui nesse momento, também o canal do Mafra Mix, né? Nesse momento podermos falar sobre a educação à distância no Brasil, que passa a ser muito importante nessa fase difícil que estamos passando. É verdade. Professor, a gente sabe que o EAD hoje se tornou uma das grandes alternativas, né, como ferramenta educacional neste momento de crise. Você, como gestor do polo da Unicesumar aqui em Mafra, percebe que houve uma tendência de aumento pela opção de ensino à distância depois dessa pandemia do coronavírus? Perfeito. A educação à distância no Brasil já vem crescendo há muitos anos, e esse ano especificamente, já antes da pandemia, a gente percebeu um grande crescimento, porque as relações sociais, de trabalho, a forma, né, do mundo produtivo e também de vida das pessoas mudou muito. Então, as pessoas hoje, né, têm que administrar o seu tempo para poder dar conta de tudo que tem que fazer, e por isso a educação à distância é uma grande alternativa. E com o advento da pandemia, né, acabou trazendo um novo cenário, né, na educação, e hoje a gente está vendo efetivamente que a educação à distância é uma grande alternativa. E também, né, precisamos reforçar aqui algo que já vem sendo discutido há muito tempo na educação, em relação de que a educação presencial também precisa passar por uma grande mudança e incorporar, né, toda a tecnologia, todo o conhecimento que é aplicado na educação à distância, né? E aí, então, infelizmente, né, pelo fato da pandemia, mas olhando como educação, né, tivemos que implementar todo esse know-how da educação à distância na educação presencial, inclusive em todos os níveis, né, com destaque especial para a educação básica hoje, que podemos dizer assim, ela está se reinventando, né, diante de um novo formato de educação que com certeza será a grande tendência, né, pelo menos a mescla do presencial com o EAD. Professor, a gente percebia, inclusive antes, né, do isolamento social, que havia uma grande divisão entre o à distância e o ensino presencial. No ensino superior, claro, a gente já vinha com o advento aí do EAD, que era bastante difundido para a pessoa que não consegue o tempo, né, administrar o tempo necessário para o presencial, ela já se utilizava do EAD. Mas a gente sabe que no ensino básico, no ensino fundamental, a gente ainda vinha caminhando muito lentamente nesse sentido, e as ferramentas da educação à distância eram usadas mais como um complemento do que como a principal ferramenta educacional. Então, hoje, as instituições todas foram forçadas a trabalhar com EAD, inevitavelmente, em razão do isolamento social. Quem já trabalhava com ensino à distância, como, né, as instituições que já ofereciam essa modalidade, elas tiveram vantagem competitiva nesse momento em que todos foram obrigados a obter o conhecimento através do ensino à distância? Então, a educação à distância, ela exige, né, toda uma estrutura específica, e tem questões aí que são bem mais complexas do que a presencial. Então, evidentemente, de quem já estava atuando com a educação à distância, ela está na frente, porque a educação à distância, ela envolve, primeiro, o capital intelectual, né? Seja na presencial como no EAD, tem que ter, mas no EAD, o professor que faz parte, né, desse capital intelectual, ele precisa ter uma formação específica, direcionada para isso, porque é diferente ministrar uma aula presencial e uma aula online. Além disso, a questão do material didático, né? Precisa ter material didático de qualidade, né? E material que associa a parte
que permita fazer uma boa interação entre o aluno, o conteúdo, o professor, os tutores, e para isso precisa todo o instrumental tecnológico, né? E que envolve desde a gravação da aula, da produção do material didático, né, por equipes de designers, de produção de conteúdos, mas de conteúdos que sejam efetivamente voltados para possibilitar a interação entre os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. E a questão da produção de uma aula é diferente do presencial, quando, né, tem um tempo menor para ministrar um conteúdo, que às vezes, né, eu tenho um tempo aí de um semestre, um ano, conforme a divisão curricular de cada estrutura e nível de educação. Então, a gente pode dizer que hoje a gente tem um momento que é um divisor de águas também para a compreensão do EAD como ferramenta educacional. Perfeito. Então, né, tem primeiro que entender bem como que se dá o processo ensino-aprendizagem, né? Como que o aluno adquire conhecimento, né? Por isso que quem é da área da educação faz um curso de licenciatura, tem toda essa formação, que nós chamamos de uma forma genérica de formação pedagógica. E a partir desse entendimento, né, que vai mostrar para nós os caminhos de interação, eu tenho que produzir, então, né, todo um projeto pedagógico que, associado dos recursos, das tecnologias, promova efetivamente, né, o aprendizado. Por isso, né, então, a educação à distância realmente é muito complexa. E aí tem dois lados, né? Tem aquilo que é visível no dia a dia do processo de ensino-aprendizagem, que é a aula produzida, que é o livro, que são os laboratórios virtuais, as ferramentas que permitem as simulações, né? Isso hoje é muito comum, existem muitos softwares que propiciam todo esse contexto, mas tem o lado do suporte, né? Tecnologia que eu preciso para gravar uma aula, né? Ter um estúdio, isso não é algo que é simples e nem barato. Capacidade de internet, capacidade de armazenamento. Então, esse é o grande know-how que as instituições que já vinham praticando educação à distância detêm e que, com certeza, né, cada vez mais vão aprimorar, né? E aí quem está iniciando também vai ter que buscar essa condição, né? Então, tudo passa por bons projetos que associem, né, conhecimento, tecnologia, investimentos, né, seja em capital humano, seja em equipamentos e estruturas necessárias, né, para o bom desempenho das atividades. Ok. E quem já tem isso, com certeza, já está um passo à frente, né, professor? E trazendo um pouquinho aqui para o outro lado da tela, para o aluno, né, que está tendo que aprender hoje à distância. A gente sabe que o aluno do ensino superior, ele já tem um perfil mais amadurecido, já mais, né, uma vez que ele procura o ensino superior à distância, ele também já se prepara para ser educado com o ensino EAD. Mas a gente tem visto como o ensino básico, fundamental, foi obrigado a trazer também as aulas para essa linguagem, a gente percebe que eles sofrem mais com um momento de adaptação neste momento, né? E eu que tenho crianças e adolescentes em casa, tenho percebido assim que existe uma certa dificuldade dos mais jovens a se adaptar a esse novo estilo de aula online, né? Que técnicas os pais, os alunos do ensino básico, do ensino fundamental podem adotar nesse momento para que eles tornem esse momento de aprendizagem mais proveitoso? Bom, toda crise, né, deve também servir de uma oportunidade, né? E a educação talvez seja, né, uma das áreas que mais está buscando aí oportunidades, né, para poder superar esse momento difícil, justamente buscando aí toda a tecnologia e recursos da educação à distância para atuar na educação básica, né? Então, falando de educação básica, né, que eu acho que esse é o grande momento aí do EAD no Brasil, né, que vai fazer talvez a grande mudança todo o contexto educacional.
Primeiro, né, quero destacar aqui 2 pontos. Se fala muito hoje, né, na questão da formação profissional. Isso em todos os níveis, inclusive também fora da escola formal, né, porque o mercado de trabalho, de certa forma, exige isso. Mas enquanto escola, né, com o pressuposto da formação da pessoa, seja a educação básica ou superior, ela tem também, né, toda uma responsabilidade de trabalhar outras questões que antecedem a questão profissional, né? E dentro do atual contexto a gente percebe bastante que está faltando também esse outro lado, porque tudo se dá ênfase ao ter, né, ter a minha vida profissional realizada, ter a minha qualificação para enfrentar o mercado de trabalho, mas, por outro lado, né, existe todo um contexto, né, que está mudando a vida das pessoas e parece que as pessoas estão tendo uma certa dificuldade de interpretar isso, né? E isso tem a ver com esse lado da formação do cidadão, uma formação que carrega os valores da vida, os valores humanos, os valores sociais, né, que respeitam as ideologias, as crenças, as raças, enfim, né, onde as pessoas conseguem conviver harmonicamente, independentemente de suas concepções, né? Isso é um processo que a gente constrói dentro da educação, né? E aí então vem essa questão, né, da nova realidade da educação básica, onde, né, as crianças, os jovens, até adultos estavam, né, dentro de um princípio de convívio social diário, de forma presencial, que hoje não estão tendo, né? Então, quando a gente faz uma analogia entre educação presencial e educação à distância, claro que cada uma tem as suas vantagens, tem os seus diferenciais, né, e a gente tem que tentar buscar o que é bom de cada uma para tentar criar o novo. E um dos pontos, né, importantes, e isso, né, vale para todos os níveis, é a relação pessoal. Com certeza, né, hoje as crianças, os jovens estão sentindo falta daquele convívio diário, né, inclusive com o professor. O professor tem um papel importante, e principalmente quando eu destaquei a questão dessa formação mais do lado humano, né, de mostrar no dia a dia, ali, de forma prática, esse lado sentimental que a criança tanto precisa, o jovem, todos nós precisamos, né? Então, isso, com certeza, é uma grande reflexão para todos nós, né? Dentro desse contexto aí a gente percebe, né, que as crianças, os jovens estão sentindo falta e, por outro lado, uma nova realidade dentro da família, porque agora os pais, de certa maneira, estão muito mais presentes na formação, na educação de seus filhos que estavam antes. Eles, de certa forma, também estão com uma responsabilidade maior de trabalhar esses valores humanos e de sentimentos com as crianças e tentar mostrar essa realidade de que a escola também pode ser diferente e que a gente consegue complementar aquilo que não está tendo lá no presencial, mas tendo dentro de casa. Nesse caso, a presença dos pais vai ser fundamental. Com certeza a presença dos pais é extremamente importante, até porque tem uma questão assim, quando a aula é presencial, né, aí que vem a questão da preparação do professor. Ele prepara um determinado conteúdo para um determinado tempo. Como ele está diante de todos os seus alunos, ele consegue ver como cada um está tendo desempenho dentro daquilo que ele está trabalhando, né? Então, ele consegue mensurar o tempo de acordo com as condições de cada aluno. Agora, quando ele está distante, está trabalhando ali por vídeo, ele está fazendo a parte dele, mas ele não consegue ver exatamente, né, o que a criança, o jovem, o adulto está fazendo. Aí, se os pais, né, dão esse suporte de acompanhar os filhos, de verificar se efetivamente eles estão ali, né, participando das atividades que o professor está passando e depois fazendo as atividades complementares, isso vai ser de suma importância, né? E a gente também sabe que prender a atenção das pessoas pelos aparatos tecnológicos é mais difícil do que presencialmente. Todos nós sentimos isso no dia a dia, né? É verdade. É uma oportunidade também para os pais, né? Já que estão envolvidos com a aprendizagem online e, de repente, até nesse momento
fazer algum curso à distância, aproveitar para ter alguma atualização, já que o EAD está extravasando esse conceito de educação para o mercado, né, mais do que nunca nesse momento, né, seria uma boa oportunidade para que eles também aproveitem para se reciclar, né? Perfeito, uma boa observação. Muitos pais, talvez, né, tiveram, quando eram jovens, o sonho de fazer um curso superior, não tiveram condições, né? E a vida vai nos envolvendo em diversas situações que a gente acaba priorizando algumas e deixando outras que às vezes são os grandes sonhos de lado. Agora eles também conseguem perceber que tem uma oportunidade que é a educação à distância, né? Então, esse é um lado muito importante, né, da educação à distância, pelo fato dela não ter horário nem local para estudo, qualquer um de nós tem. E tempo a gente sempre consegue, é uma questão de priorizar, né? E a educação à distância tem um outro lado também, né, que ela tem custos bem menores do que a educação presencial. Então, são as oportunidades que vão surgindo. Então, nesse momento aí de dificuldade, né, é importante a gente tentar entender e ver como que o mundo está se comportando e o que vem pela frente, porque essa pandemia vai ser um corte, né, na realidade humana. Nós vamos começar a ver as coisas diferentes e novas formas de organização social, de relações de trabalho, de produção, de economia, de aprendizagem, e o que a tecnologia vai também trazer para nós vai mudar muito. Antes, né, da pandemia, nós participamos de uma palestra do Mundo 4.0, né? Ainda onde se falava muito aí nas futuras profissões, de como que as coisas iriam mudar, se falou muito em telemedicina, de repente, inesperadamente, né, o futuro já era presente. O futuro virou presente, né? Então as coisas vão mudar muito mais rapidamente do que se estava prevendo. E aproveitando, né, professor, para quem não quer perder aí o embalo e quer aproveitar para se atualizar, então amanhã a Lavínia, que é a supervisora, né, do Polo da Unicesumar, também vai trazer para nós alguns cursos, falar um pouquinho, né, sobre as inúmeras opções de cursos que a Unicesumar tem para quem não quer perder tempo, então, nesse momento, e assim que isso tudo passar aí, já está atualizado e pronto, né, para agir nessa nova sociedade que o senhor citou, né? Agradeço a sua presença aqui no nosso estúdio do Rio Mafra Mix. Fica o convite sempre que quiser, né, retornar e trazer mais informações aí para as pessoas. Então, estarem sempre acompanhando. Também no website lá da Unicesumar, né, quem quiser ficar por dentro dos cursos. Quem tiver alguma dúvida, sugestão, também pode nos encaminhar, né, que nós repassamos aí para o senhor. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade, né, quero também fazer um agradecimento em nome da Unicesumar e dentro de tudo que eu falei, né, destacar que a Unicesumar tem uma preocupação muito grande com essa questão da formação humana da pessoa. Tanto é que ela coloca em todos os cursos uma disciplina complementar chamada Projeto de Vida, né? Tem um livro produzido pelo Unicesumar que provoca toda uma reflexão e instrumentaliza o leitor a criar projetos, seja para a vida pessoal quanto para a vida profissional. Então, muito obrigado, né? Agradeço mais uma vez por essa oportunidade. Eu que agradeço. Rio Mafra Mix, aqui você bem informado sempre.